Meu Deus do céu, pastor Alexandre, que unção, meu Deus, eu tô aqui já nos prantos aqui. Eu sou mesmo, um vaso de água aqui. Eu ouço assim um hino desse, cheio de unção, começa a me quebrantar toda. Meu Deus, que poderoso. Uh, Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez no nosso encontro online, encontro de quinta-feira, encontro com o Espírito Santo. Estou muito feliz por vocês estarem aqui hoje. Hoje tem uma presença muito especial. Meu Deus, esse pastor que está aqui conosco hoje, assim, o presente de Deus. O papai sempre nos dá toda semana um presentinho assim diferenciado, mas o pastor Ed é a cereja do bolo. E aí, pastor Alexandre, você está feliz hoje? Meu Deus, demais, demais, né? Realmente é a cereja mesmo, né? Jesus usa ele tremendamente para a glória de Deus, né? Isso é tudo para a glória do Senhor. Também aqui quero agradecer a presença de todos, também em especial a apóstola Meire, que vai estar ministrando na próxima semana. Não, na próxima semana é Próxima dia semana. 30, é dia 30. Meu Deus, o tempo está voando, daqui a pouco chega dezembro, chega Natal. Natal. Minha nossa, é assim mesmo. Bom, e é isso aí, pastora Fabiana. Feliz demais por estar aqui junto com vocês aqui, reunidos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Eu queria só contar um fato, assim, uma palavra também que tem junta. Eu hoje conversando com minha mãe, assim, eu moro aqui na Alemanha, minha mãe mora no Nordeste, então conversando hoje com ela, tem uma igrejinha onde ela frequenta, e ela me falando das coisas que estavam acontecendo lá na igreja. Fiquei muito triste porque é uma igreja que eu conheço, uma igreja assim que eu frequento também quando eu vou para lá, e estava acontecendo umas coisas que me deixou bem triste. E eu já tinha pregado nessa igreja, tinha falado do amor de Cristo, eu tinha falado muitas coisas lá, mas as pessoas parecem que elas não querem ouvir, elas não querem receber aquilo que vem de Deus. É muito difícil para as pessoas estarem passando a mensagem de Deus, porque as pessoas mesmo não querem receber. E eu vendo aqui essa passagem que está lá em Salmo 51, quando o rei Davi ele vai começa a orar a Deus, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então, pelo que eu vejo nessa situação e lendo esses salmos aqui, é que as pessoas realmente, era para estar orando esse salmo todos os dias, era para a gente estar vivendo esses salmos. Senhor, dai-me um coração puro, um coração reto, não me lance fora da tua presença, mas as pessoas que estão se lançando fora da presença de Deus, elas não querem receber. E eu falei, mãe, as pessoas, o inferno não foi feito para gente, foi feito para ser humano, não foi feito para demônios. E eu vejo que cada dia as pessoas estão se convidando elas mesmas a ir para o inferno, porque as pessoas não querem ter um coração reto, não querem um coração puro, não querem se converter de verdade. E isso me deixa triste, me deixa muito triste, porque infelizmente é a realidade que a gente está vivendo hoje nesses últimos dias. Amém? Pastor Ed, seja bem-vindo aqui conosco. Vamos estar orando já para apresentar o senhor para a igreja, e assim que terminar de orar, o senhor já pode já dar início à palavra. Querido Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, na autoridade do Senhor Jesus, que nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, ó Pai. Senhor, reveste-nos com Tua armadura espiritual nesse momento, Senhor, com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Pai, que neste momento, Pai, venha ser selada esta sala, Deus. Que a presença dos Teus anjos esteja aqui, Senhor, guardando, protegendo, Senhor, aniquilando todo o mal, Senhor. Tudo que está vindo, Senhor, para tentar tirar a nossa atenção, tentar, Senhor Jesus Cristo, bagunça esse culto, cai por terra agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, toca na conexão, toca nos celulares, nos computadores, Senhor Jesus Cristo, vai tocando, vai selando, Senhor, com o teu sangue. Senhor Jesus Cristo, abençoa a vida do teu filho, Pai. Usa ele de uma maneira poderosa, Pai, aqui neste culto online, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor Jesus, que tudo que o Senhor tem para passar para o teu povo, para a tua igreja, Senhor, vem diretamente de ti, Senhor. Senhor, usa teu filho como boca do céu aqui na terra, Pai. Abençoa cada um que aqui se encontra. Abençoa cada um que ainda vai ver este culto online, Senhor Jesus Cristo, que vai estar gravado. E eu já te dou, papai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor, sobre este culto. Amém? Pastor Ele, sinta-se à vontade. Como disse o pastor Alexandre, a parte do Espírito Santo, toda a autoridade está com o Senhor. Amém. Shalom, queridos. Nossa, quando tem bastante rostinho conhecido aqui, tem uns filhos espiritual meu aqui, ó. A Lari,
Tá aqui, José Carlos, que bênção. A presbítera Cida, a Ju é a vizinha de vocês, da Espanha. Bom, gente, Angélica. Nossa, muito bom, bastante gente. É uma honra, viu, estar com vocês aqui, estar acompanhando o trabalho faz tempo. Como eu disse, eu sou mais quietinho, né? E, e se não for por intermédio de alguém, eu não apareço para ninguém. Eu acho que foi o Giuseppe, né, que falou de mim. Deve ter sido ele. E graças a Deus, eu sempre digo, Deus não une pessoas, ele une propósitos. E se Deus me colocou aqui hoje, há um propósito de Deus nisso. Nunca Deus me põe em um lugar sem um propósito fiel, ou sem algo a fazer naquele lugar, que traga para ele transformação. Se não transformar vocês, vai transformar a mim. Mas que Deus transforma, ele transforma. Amém? Eu creio que Deus ele quer falar o nosso coração hoje. Ele me deu uma palavra agora quando estava vindo, porque ele nunca me dá nada antes da hora, é sempre em cima da hora. E quem quiser me acompanhar, João capítulo 17, a partir do versículo 20, é o que nós vamos comentar um pouquinho hoje. Vamos ler 4 versículozinhos para falar do amor de Cristo. Amém? E diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que em mim tens dado, para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Amém? Pastora Fabiana ou pastor Alexandre, uma das duas, pode me ajudar com a Bíblia? Tá? Quando precisar de um versículo. E olha que eu gosto de usar bastante a Bíblia, tá? Vamos trabalhar nisso aqui, em nome de Jesus. Amém? Pai, te rendemos graça, que o Senhor é bom e sempre nos ouve. Eu peço que ouça mais uma vez e ative em mim, Pai, a palavra de sabedoria, de conhecimento, dom de mestre, da fé, para que eu traga dos céus para os seus filhos, para que eles sejam alimentados, eles sejam cheios de ti, da sua bondade, regozijo, fé, da sua graça e sua glória. Eu te peço, Espírito Santo, tu me conheces e eu te conheço. E tu me sondas e me amas e eu te amo. E eu peço, já comece a tocar enquanto eu prego, com unção e com poder, e com a autoridade do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Querido, o Senhor tem falado muito comigo acerca da unidade no Espírito, da unidade em Deus, porque Deus é Espírito. Estando em unidade no Espírito, estamos em unidade em Deus. E é uma essência que traz a presença e que nos faz fomentar por mais dele. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão muito dispersas, perderam a conexão, perderam a essência e perderam a excelência de Cristo. Nós estamos vivendo um tempo em que estamos muito procurando congregar em igrejas e não no coração do Pai. E esse tempo é um tempo de congregar no coração do Pai, muito mais do que em igrejas. Deus ele tem liberado muita unção e muito conhecimento para que nós desenvolvamos a identidade nele. E Jesus, ele veio trazendo exatamente isso para os filhos. E ele disse antes que ele se fosse, que ele rogava não somente por estes, mas também por aqueles que vierem, ou seja, nós, a crer em mim, por intermédio da sua palavra. E eu vi agora a pastora Fabiana falando sobre algo que está acontecendo na igreja, e não é só lá, em todas as igrejas do Brasil e do mundo. As igrejas, elas têm pregado o evangelho de salvação para crente salvo. Isso tem causado uma grande distorção de entendimento e de conexão na cabeça dos crentes. Veja que a igreja do Senhor, melhor retificar, a igreja desse tempo, que essa igreja não é a do Senhor. A igreja do Senhor está por vir. Essa igreja não é a do Senhor. Me ajuda, pastora Fabiana, para não ficar mal aqui na situação? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Lê para mim, por gentileza. Vamos dar identidade à igreja. Eu estou monitorando aqui o... Tá. Vamos passar para quem for melhor. Nós vamos passar alguns. A Claudete que gosta. A gente vai passar por alguns versículos, tá, gente? 2 Coríntios? Capítulo 4, versículo 4. Isso, consegue ler para nós?
Eu vou fazer isso para gravar no Espírito, tá? Eu vou tentar acessar o Amém. máximo. Encontrei aqui. Isso. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. A partir desse versículo ou só esse Só versículo? esse versículo. Amém. Versículo 4. Nos quais os Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Entendeu? Então, essa igreja de hoje, Paulo estava falando para ela, para a igreja, não é para ímpio. Paulo não pregava para ímpio. E nós tivemos o conhecimento e identidade cega, a visão cega por Satanás, para que não respondêssemos do evangelho, e nós vivêssemos correndo atrás de uma coisa inanimada, uma coisa terrível. Veja que hoje nós todos ouvimos em todas as igrejas o evangelho da salvação, e isso tem gerado medo nos cristãos de ir para o inferno, e feito com que nós, como cristãos, deixamos de militar a nossa milícia, que é lutar contra as forças das trevas. E o que eu mais vejo hoje é crente acuado com medo do diabo. E vocês devem concordar comigo, que toda a igreja do Senhor, quando tem uma manifestação, a maioria dos cristãos, eles fogem com medo. Entendeu? Eles não estão preparados para viver as manifestações da glória de Cristo, não estão preparados para viver a graça que está em nós. Em Isaías 61, Jesus disse que ele se manifestou para tirar da prisão os presos e colocar em liberdade os cativos. E se ele se manifestou para tirar da prisão os presos e colocar em liberdade os cativos, esse é um ministério nosso também. Porque ele quer que nós sejamos como ele é, não é verdade? E para ser como ele é, nós não temos que fazer as obras que ele fez? Não temos que fazer as obras semelhantes às dele? Então o evangelho vai muito além de cura, vai muito além de pregar a palavra, vai muito além de apenas uma ministração ou manifestação de sinais. Vai em libertar, colocar em liberdade os cativos e os oprimidos do diabo, vai em trazer a verdade do evangelho para as pessoas, para que elas possam ter paz. Entenda, irmãos, se o Senhor já nos transportou para o reino do amor dele, por que nós vivemos em aflição ainda? Por que há essa falta de paz na igreja? Por que o povo de Deus anda tão aflito, tão afligido, tanto em depressão, em síndrome do pânico, ansiedade? Por que isso tem acontecido com o povo de Deus? Será que não é porque a pregação do evangelho se perdeu? Ou porque ela está sendo pregada errada? Será que o evangelho da verdade, o evangelho da justiça, o evangelho de Jesus realmente foi revelado para nós? Entenda que o evangelho de Jesus, ele nos coloca semelhantes a Cristo, tendo um parecer de Cristo em nós, para que nós andemos como ele andou. E ser cristão, irmão, vai muito além de ser evangélico. Jesus nunca foi evangélico. Vai muito além de ser crente. Vai muito além de seguir qualquer uma religião. Ser cristão é ser imagem e semelhança de Cristo na terra, é andar como Cristo andou, é fazer o que ele fez. Gênesis capítulo 1, versículo 26, o Senhor diz, façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança, ou seja, a identidade nossa é a de Cristo, imagem e semelhança. E o Senhor quer que nós compreendamos isso, que nós tenhamos essa identidade formada em nós, que nós tenhamos a formatação dele, para que o Espírito dele possa habitar e trazer para nós a totalidade de Deus. Mas, pela pregação do Evangelho, nós temos perdido a consciência de quem nós somos em Cristo. E até nas nossas orações, irmão, se eu perguntar aqui quem ora, ai meu Deus, eu sou um miserável, a maioria aqui vai dizer que é miserável. E se eu me ponho como miserável, eu estou pondo a imagem e semelhança do Senhor de miserável. Você quer ver? Deus ungiu apenas um homem rei, sim ou não? Só um homem foi ungido rei. Foi Davi. E Davi não era miserável, né? Era assassino, pecador, adúltero, promíscuo. Mas Deus ungiu ele. Deus o escolheu. E Deus disse que ele era um homem segundo o coração dele. E não sou eu quem diz, Salmos 89, verso 20. Achei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi, a minha mão não se apartará dele, e o braço da perversidade não afligirá. Foi Deus que escolheu Davi, o homem que matou Urias, que tomou Batseba, o homem que matou muita gente a ponto de ter sangue nas mãos, mas Deus o ungiu, e Davi sabia e tinha certeza da salvação dele, ele era conciso disso. Mas se Davi, que era adúltero, promíscuo, assassino, tinha certeza da salvação, por que nós hoje, como cristãos, não temos certeza da nossa? O que está acontecendo com a identidade na igreja? Entendeu? Se nós não desenvolvermos esse solo firme, chamado identidade, de conhecimento de quem nós somos, gente, onde vai parar o evangelho?
Quando nós vamos parar de pregar o evangelho falso e pregar o verdadeiro? E qual é o verdadeiro evangelho, pastor? Eu creio que tem muita gente perguntando. Pode ler para mim, pastor Alexandre? Mateus 24:14. Esse é o verdadeiro evangelho que deve ser pregado. Pastor, mas Jesus está voltando. Não, Jesus não vai voltar ainda, irmão. Jesus só vai voltar quando a igreja estiver pronta para receber ele. Enquanto a igreja estiver lutando para ser salva, ele não volta. Ele vai voltar para um lugar onde ele governa. Amém. Lê para mim. Amém. Mateus 24:14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Este evangelho do reino. Não é da salvação? Não é das doutrinas? E qual é o evangelho do reino? Governo. Governo de Cristo sobre a terra. Governo dos homens sobre a terra. Governo dos homens sobre aquilo que Deus deu para os homens. Em Gênesis capítulo 2 você vai ver, que se nós acompanharmos lá Gênesis capítulo 1, Deus criou, Deus fez, Deus é Deus. Mas no capítulo 2 de Gênesis é Senhor Deus. Por que Senhor Deus? Porque Deus é Senhor do homem e o homem é Senhor da terra. Quando o homem assumir novamente o senhorio que Deus deu para ele, quando o homem assumir a sua posição e tomar posicionamento diante do Senhor para poder manifestar aquilo que Deus colocou nele, a glória de Deus que está nele, aí a terra está sendo preparada para chegar ao fim. Mas ainda não há isso conciso em nós. Nós ainda temos a consciência adâmica, a consciência de Adão caído, não a consciência do Adão ressurreto, do segundo Adão, a consciência de Cristo em nós. Entendeu? Quando tivermos a consciência de Cristo desenvolvida em nós, nós saberemos governar sobre tudo aquilo que Deus nos deu para governar. E nós não seremos mais mendigos espirituais pedindo a Deus um lugar no céu com medo de ir para o inferno. A pastora Fabiana disse que o inferno não foi feito para homens e realmente não foi, mas os homens têm tomado o lugar de demônios. E isso é normal, irmão. Você vai entender que o homem ele foi feito de uma natureza chamada divina. O homem é uma parte de Deus nele. Lê para mim, pastor Alexandre, mais uma vez, mais um versículo. Desculpa, vou te incomodar bastante. Salmos 82, verso 6. Há uma natureza divina no homem constituída pelo próprio Deus. Amém. Salmos 82, versículo 6. Isso. Diz assim: eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Você entendeu isso? Deus disse que nós somos deuses, todos nós somos filhos dele. Por que somos deuses? Porque temos a centelha dele em nós. Nós temos a partícula divina em nós. Nós somos criados em mais semelhança dele. Isso nos dá governo, nos dá poder de criação, nos dá identidade no espírito. O problema é que o vós sois Deus nos colocou como escravos. E todo aquilo que é escravo é governado por aquilo que escraviza. E isso faz com que nós percamos essa partícula divina. Nós percamos a identidade de Deus que está em nós. Eu tenho pregado muito, ensinado muito sobre identidade, porque o que está faltando da Igreja do Senhor para governar triunfante? Identidade. Nós aceitamos muito fácil a imposição das trevas. Veja, vocês não estão no Brasil, mas no Brasil, você falar qualquer coisa contra alguém, contra algum credo, contra algum segmento, contra alguma doutrina homossexual, ou contra alguma doutrina que fere a Bíblia, você vai preso. E a igreja não se posiciona e não fala por medo. Nós nos tornamos covardes. Nós nos tornamos adúlteros com o próprio Deus. Assim como está no livro de Oséias. Mas como Satanás fez isso para poder manipular a nossa mente? Cortando, tirando da palavra do Senhor apenas trechos de efeito, para tirar o verdadeiro efeito da palavra. Se eu perguntar aqui, alguém sabe o que está escrito em Oséias 4:6? Todo mundo vai falar. Quer ver? Alguém me responda o que está escrito em Oséias 4:6. Serve para vocês duas também. Pode falar, pastor Alexandre, Fabiana. O que está escrito? Todo mundo sabe. É jargão. Amém. O que está escrito em Oséias 4:6? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Exato, isso é jargão na boca do crente, né? Mas lê o versículo inteiro, por favor. Continuando. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E vindo que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos.
Você entendeu? O povo rejeitou o conhecimento. Os sacerdotes rejeitaram o conhecimento e por isso o povo se perdeu. O povo que está perdido hoje é porque o sacerdote do passado criou doutrinas em vez de entregar ao povo conhecimento de quem é Deus. A igreja passou por uma cegueira espiritual 200 anos depois de Cristo. Roma dominou e Roma governou. Mas aí veio com o Conselho de Trento, veio com a Reforma Protestante, de novo o conhecimento liberado ao povo. O problema é que o povo se contentou com a reforma e não buscou a restauração. E Deus não falou de reforma, Deus falou da restauração. Em Atos capítulo 15, versículo 16, o Senhor diz: "Eis que nos fins dos tempos restituirei o tabernáculo caído de Davi." Ou seja, o tabernáculo caído de Davi foi a igreja que agradou a Deus. Não é a igreja de hoje, não é esse templo que nós temos hoje, não é a metodologia de hoje, não serve mais. Porque a metodologia de hoje, ela é de aprisionamento, ela não nos dá identidade. Ela tira, na verdade, ela distorce a identidade. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Ela distorce a identidade. Por quem tem a identidade distorcida não sabe quem ele é em Cristo. E não sabendo quem é em Cristo, não tem governo sobre nada. E fica buscando governo no céu quando o governo está dentro de nós, o reino está dentro de nós. As pessoas acham que o reino de Deus e o reino do céu é a mesma coisa, e é uma grande diferença nisso. Leia aí Colossenses capítulo 2, no versículo 6 em diante. Abre o áudio, e aí a gente consegue ouvir também. Perdoe. Colossenses 2, versículo 6. A partir do versículo 6, não é isso? Isso. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Pois é, Paulo estava preocupado com isso. Paulo tinha uma preocupação tão grande que ele já vem alertando aí em Colossenses, porque ele sabia que a igreja ia passar por Babilônia. Ele sabia que uma das fases da igreja seria Babilônia, onde homens querem governar sobre homens e não sobre a natureza. Entenda que Deus ele deu ao homem 5 bênçãos apenas a Adão e deu mais 3 a Noé. E só abençoou o homem do céu 2 vezes. Não vejo uma outra vez na Bíblia que Deus abençoou diretamente do céu. A partir daí, Deus vai sempre usar um homem para abençoar outro homem. Nunca é direto dos céus. Mas para Adão e para Noé, Deus deu essas bênçãos direto do céu. Veja, ele disse: crescer, multiplicar, frutificar, sujeitar e dominar. Aí, com o pecado de Adão, ele perdeu a sujeição e o domínio, mas com a redenção de Cristo, recebemos novamente sujeição e domínio. Mas quando veio a sujeição e domínio, veio o doutrinalismo, e pelo doutrinalismo nós perdemos a sujeição e domínio, e com isso, nós não dominamos, nós somos dominados. Nós não temos mais poder para governar, o poder de governo nos foi tirado, porque o domínio veio sobre nós, e uma mente dominada, ela é uma mente em cativeiro, ela é uma mente presa, é uma mente que não serve. É uma mente melhor, é uma mente que só serve e que não tem atitudes para crescimento, para desenvolvimento. É uma mente perdida. Por isso que é importante nós, nesse tempo, retomarmos aquilo que nós somos. Se eu pergunto para as pessoas, quem é você? E eu faço essa pergunta aqui, quem é você? E muitos não têm a resposta. Parece que quem é você é um bicho, porque as pessoas não sabem mais quem elas são. Elas não sabem mais a identidade, não se conhecem mais a paz, pastor João. Não tem mais identidade. E se nós não desenvolvermos urgentemente a identidade, a gente vai parar a nossa igreja. Eu sou filha, eu sou imagem e semelhança, eu governo, eu sou governo nesse mundo, eu fui colocado aqui para governar. Colossenses continua lá no Colossenses capítulo 2, versículo 20 em diante, lê para nós. Lê porque nós não governamos aí. Gente, eu vou ser bem rápido, tá? É o Colossenses, capítulo 2, versículo 20? Isso, em diante. Ok. Se, pois, estás mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo tais como
Versículo 21. Não toques, não proves, não manuseies. 22. As quais todas parecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens. 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Pois é. É apenas domínio sobre homens. Princípios de Nimrod. Domínio sobre homens. Tudo o que nós fazemos, que é além daquilo que Cristo quer que nós façamos, é para dominar homens. E segundo Coríntios capítulo 3, versículo 17, diz que Deus é Espírito. Onde está o Espírito de Deus, ali é a liberdade, nada, domínio. Domínio vem do inferno, vem do diabo, vem das trevas. Esses dias eu estava conversando com uma moça que serve aí a outras religiões. E ela falou, nossa, como eu acho bonita a maneira que você fala assim com a liberdade, você fala assim com respeito, com amor e com temor por Deus, mas com a liberdade tão grande para orar para as pessoas aqui no trabalho. Eu falei para ela, porque o meu Deus, ele me dá liberdade. Ele falou, os orixás não dá não, eles batem na gente. Eu falei, pois é. A diferença é que meu Deus, ele deu a vida por você. Ele morreu por você. Ele se entregou por você na cruz para que você tivesse liberdade. Você escolheu o cativeiro. São escolhas. Nós temos livre-arbítrio, nós sabemos a quem servimos. Muitas pessoas me procuram reclamando, pastor, estou passando por opressão. Por que quer? Pastor, não está boa a minha vida. Porque escolheu assim. Tudo o que nós vivemos e quem nós somos são escolhas que nós temos. Nós podemos mudar tudo escolhendo da maneira certa. A forma de escolher determina o que nós vamos viver. É a mesma coisa, irmãos, de uma mente consciente. Com quem eu ando determina quem eu sou. O que eu ouço, o que eu faço determina onde eu vou chegar. Nós precisamos entender isso. Eu falo de leis do universo, são leis vibracionais. Aquilo que eu vibro é o que eu atraio. Não tem outra forma. Veja, Gênesis capítulo 1, versículo 1, a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. O que ele estava fazendo lá? Ele estava vibrando, esperando um comando. Enquanto ele vibrava a luz, Deus preparava a luz. E quando Deus disse, haja luz, ele já havia vibrado. E aí, em Deuteronômio capítulo 28, no versículo 1, diz assim, ó, se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todas as ordenanças que hoje te ordeno, ou todos os meus mandamentos, em algumas versões diz, certamente todas essas bênçãos virão atrás de ti e te alcançarão. Ou seja, você está vibrando na palavra. E as bênçãos estão vindo, não é você que vai atrás delas. É diferente. É entender quem você é. Você tem um corpo atrativo. Você tem um corpo cheio de glória, mas não sabe usar essa glória para nada. Sabe? Perdão, nós sabemos. Lembra que toda vez que nós vibramos maldição, eu vou ficar gripado, fica. Aí sente a pontadinha, vou ter dor de cabeça, fica com dor de cabeça. Sabemos vibrar tudo que é ruim e atraímos tudo que é ruim. Mas na hora de vibrar as coisas boas, encontramos dificuldade. Por quê? Porque confrontamos o príncipe desse século. Ele sabe quem ele é. Mas e nós sabemos quem nós somos? Você sabia que o inferno te teme quando você descobre quem você é? O inferno te odeia quando ele sabe quem é você? A Angélica está aqui. Eu fui ministrar lá com eles, na divisa do Paraguai, e foi interessante que uma moça manifestou a primeira coisa que o diabo falou para mim, eu te odeio. Cara, mas eu nunca estive lá, foi a primeira vez. Eu nunca tinha visto a moça, por que o diabo me odeia? Porque eu sou conhecido no inferno. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe que eu conheço a minha identidade. Ele sabe que eu sei o poder que eu tenho. Ele sabe o governo de Deus que está em mim. Por isso ele me odeia. Mas isso não é com todo mundo, irmão. Não é todo crente que passa por isso, porque o inferno sabe que tem muito crente que se ele bater o pé, sai correndo. Entendeu? Outros são crentes agentes secretos, que não conhecem a si mesmo, não conhecem o poder que tem, nem quem ele é. Salmo 115, versículo 16, diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. E o que você tem feito com o que Deus te deu? Como você tem governado? Você tem governado, a terra te governa. É isso que nós precisamos compreender, irmão, quem nós somos, qual a virtude que está em nós e o que Deus quer fazer através de nós. E como temos manifestado essa virtude. Será se realmente há poder em nós? Nós temos esse poder, essa manifestação, essa glória? É necessário que compreendamos essa glória para que ela manifeste em nós. Se não compreendermos essa glória, como ela manifestará? E como nós viveremos dela, usufruiremos dela? Eu vou revelar para vocês aqui uma coisa que Deus me falou, e isso é muito forte. Deus não nos fez para salvação.
Eita, chocou, né, pastora Fabiana? O Senhor não nos fez para salvação. O Senhor nos fez para contemplação. É diferente. Jesus, ele nunca falou de salvação. O próprio Cristo nunca falou de salvação. Ele mesmo não estava preocupado com salvação, ele estava preocupado com o reino. Porque quem não conhece o reino não tem contemplação e não sabe governar sobre nada. Porque não conhece as leis do reino. Veja, eu faço um desafio de novo, já fiz isso em tantos lugares, eu faço de novo aqui. Uma vez só que Jesus falou sobre salvação no Novo Testamento, quem achar eu dou R$ 1.000 agora. Eu falei 2 vezes no outro, eu falo agora, uma vez só, que ele falou sobre salvação. Agora, se começarmos a falar de reino, veja, reino, o Senhor começa em Marcos, capítulo 1, versículo 14, ele vai falar do reino. Em Lucas, capítulo 11, versículo 20, você expulsa demônios pelo dedo de Deus, a chegada da voz do reino de Deus. Ele vem todo o Novo Testamento falando do reino, e nós não estamos entendendo que nós somos cidadãos do reino, e o governo do reino está em nossas mãos, porque nós já estamos no mundo espiritual. Nós já estamos com Deus e ficamos esperando morrer para ir para o céu. Quem está esperando morrer para ir para o céu aí? Está esperando? Pois é, mas a palavra do Senhor diz que nós já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Você sabe o que é arrebatamento, pastor Alexandre? Você sabe o que é arrebatamento? Sabe? Vocês sabem, gente, o que é arrebatamento? Arrebatamento é colocar a alma para dormir, desconectar desse corpo e conectar ao espírito que já está lá. Isso é arrebatamento. Eu simplesmente me desconecto da alma e me conecto ao espírito que já está lá. Mas e como o arrebatamento não depende de nós. Depende. Eu faço a hora que eu quero. Meu Deus, é forte. Isso. Apocalipse. Eu preciso fazer esses treinamentos com o pastor Ed. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. O que está escrito aí? Lê para nós. Apocalipse 4, 1. Então, depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Pois é. A porta aberta está aberta no céu. Ela se fecha? Uma porta aberta na eternidade, ela é fechada? Ela permanece aberta. Ela está aberta. Por isso que eu tenho facilidade de ministrar arrebatamento. Eu ministro, as pessoas são arrebatadas e vão orar com o Pai. Porque é só conhecer a palavra, gente. A palavra não é para ser ouvida. A gente não olha na vitrine da padaria um lanche gostoso, sente fome e fica só olhando, mata a fome. Só mata a fome quando se come. Isso é a palavra. Ela é muito mais do que um livro para se ler. Ela é um manual para se viver. E quando aprendemos a viver esse manual chamado Palavra de Deus, nós passamos a viver experiências muito mais fortes, muito mais contundentes, experiências que nos abalam por dentro, que faz a gente viver realmente algo sobrenatural com Deus. E esse é o desejo do Senhor, é entregar o tesouro escondido aos filhos. Isaías 45, versículo 3. Dar-te os tesouros escondidos nas obscuridades e as riquezas das trevas, para mostrar que conheço pelo teu nome. Deus quer te dar tudo. O problema é, você está preparado para receber? Davi, ele ensina algo muito forte para Salomão. Tem muita gente que pensa que o livro de Provérbios é algo que Deus falou para Salomão. Não foi. O livro de Provérbios inteiro é concedido a Davi para Salomão. O homem mais sábio não foi Salomão, foi Davi. O livro de Provérbios inteiro é conselho de Davi para Salomão. E Davi fala em Provérbios capítulo 2, filho meu, deixa eu pegar na palavra, que é mais fácil. Provérbios capítulo 2, que aí eu falo mais bonitinho, senão dá uma distorçãozinha aí e aí vai dar problema. Olha só, o que Davi fala para Salomão e Salomão guarda.
Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazerdes atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a sua voz, como a prata buscares e como a tesouros escondidos procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Aí lá em 2 Crônicas, capítulo 1, a partir do versículo 3, Salomão sobe para ofertar ao Senhor, oferta ali 1000 holocaustos, à noite o Senhor aparece para Salomão, o que ele pede para Deus? Sabedoria e conhecimento. E quem ensinou isso para ele? O próprio pai dele, o próprio Davi. Esse mesmo livro aqui de Provérbios, capítulo 6, versículo 20 ao 22, é um conselho muito forte que Davi manda guardar os conselhos do pai, como ao colar pendurado ao pescoço. E a sabedoria da mãe. Ele dá um conselho para Salomão para nunca, jamais esquecer os conselhos do pai. Para jamais esquecer. E nós vemos que Salomão, ele por seguir a Davi, ele alcança misericórdia em Deus. E nós estamos perdendo essa misericórdia porque nós estamos seguindo os conselhos de Cristo. Veja o que Cristo falou aqui no versículo 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E por que nós estamos perdendo essa essência de ser um com Cristo? Se perguntarmos aqui, Deus quer usar a todos? Muitos vão falar que não. Que Deus usa quem Ele quer? Não, Deus usa quem está disposto, irmão. Porque Ele quer que você seja um com Ele. Se Ele usou Jesus, Ele quer usar você também. O desejo do coração de Cristo é que todos sejam alcançados. Ele mesmo disse isso, Senhor. Ele falou para o pai dele, Pai, nenhum dos que tu me deste se perdeu, senão filho da perdição. Ele quer que todos nós sejamos alcançados, que todos nós sejamos usados, que todos nós, seja profeta no profético, seja ministro de cura na cura, seja de libertação, mas todos sejamos usados. Porque isso é a revelação do Pai em nós, que vai nos dar essa identidade nele. E quando isso estiver conciso em nós, você pode ter certeza que o corpo do Espírito se manifesta no corpo físico, no corpo da carne. E quando a mente do Espírito se manifesta, a inteligência do Espírito também se manifestará. O desafio, a Flávia falando, o desafio foi achar na Bíblia Jesus falando sobre salvação. Porque Jesus, ele entende salvação como crer. Se você crê em Cristo, você está salvo. Aquele que nele crê será salvo, quem não crê será condenado. Ponto, é isso. Salvação é isso. Você crê em Cristo, aceitou ele, confessou Jesus, você está salvo, cara. Ah, mas eu posso perder? Pode. Você pode perder qualquer coisa nessa vida. Os seus caminhos é que determinarão onde você vai chegar. Mas ainda há redenção. Eu acho tão interessante que o primeiro homem a ser salvo era um ladrão na cruz. E ali Jesus deixa uma chave muito forte para nós compreendermos a importância do reino. O que disse o ladrão na cruz? Senhor, permita que eu entre contigo no teu reino. Jesus deixou, gente? Deixou, pastora? Hã? Jesus deixou ele entrar no reino? Qual reino? Pois é, e nenhum. Jesus não deixou ele entrar no reino. Jesus falou para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Para entrar no reino, não é ir para o céu. Para entrar no reino, primeiro você tem que desbloquear a mente. Tirar os seus pensamentos da mente coletiva. Satanás criou em nós uma mente coletiva onde nós pensamos igual aos outros. Ninguém sabe pensar por si só. Ninguém sabe tomar decisão sozinho. Ninguém lê a Bíblia sozinho. E ninguém quer ter identidade no Espírito formada por Cristo. E essa mente coletiva tem nos tirado da presença. Nós temos hoje uma falsa sensação da presença. Não é a presença em sua plenitude, porque a presença em sua plenitude nos tornaria homens assim tremendos. Homens que seriam arrebatados a todo tempo. Homens que viveriam uma glória tão poderosa que abalaria o inferno. Então, o que Satanás fez? Plantou a semente da mente coletiva. E a mente coletiva nos tira da presença. Ela faz nós pensarmos como os outros querem que nós pensemos. E com isso, esse princípio de Nimrod criado em nós, nós estamos nos perdendo. Entenda o que nós temos que fazer. Gerar uma dimensão de frequência onde todos pensem no reino. Esse é o pensamento coletivo. Deus falou isso lá em Gênesis capítulo 11. Deus desceu e falou, confundamos a mente, porque se eles estiverem unidos em uma só mente, nada para eles será impossível. Então Deus confundiu a língua. Se todos falarem a mesma língua, eles poderão construir tudo o que quiser.
E a dificuldade que nós temos hoje é unificar a língua do evangelho, fazer com que todos os cristãos falem a mesma língua, a língua do reino de Deus. Porque o propósito da manifestação de Cristo é desfazer as obras do diabo. E qual foi a obra do diabo? Tomar a chave do reino das mãos de Adão. Fazer com que Adão se perdesse no governo que a ele foi dado. Entenda, Adão era senhor sobre o reino. Ele perdeu o senhorio, mas Cristo restaurou o senhorio. E nós temos vivido o que Adão viveu no Éden? Essa é a pergunta. Temos vivido o que Adão viveu no Éden? Ou temos apenas sofrido e pelejado para tentar sobreviver nesse mundo vil, nesse mundo perdido, sendo que temos toda uma graça que foi liberada para nós? Vamos pensar melhor, irmãos. Eu acho interessante que todo homem que prospera depois começa a vender versículos bíblicos. Aqui no Brasil nós temos Pablo Marçal, né? Ele vende Bíblia, ele vende versículos e ficou bilionário porque ele entendeu que todo o tesouro da terra está na palavra do Senhor. E nós não temos entendido isso como cristãos. Muitas vezes o desviado consegue enxergar melhor a Deus do que nós mesmos. E nós precisamos pensar melhor no que é Bíblia, quem nós somos, e qual o propósito, por que estamos aqui, por que fomos criados, qual o motivo da criação. É para trabalho? Deus primeiro plantou o jardim, depois colocou Adão. É para contemplação. Se aprendermos a contemplar realmente a glória de Deus, ela se manifestará. E manifestando a glória, Isaías 1,19 diz assim, se quiser desobedecer, comerás o melhor dessa terra. Essa é a manifestação da glória, comer o melhor. Mas se rejeitar e for rebelde, será devorada a espada, versículo 20. Porque a boca do Senhor, eu disse. Se nós entendermos isso, se nós focarmos nisso, estivermos prontos, realmente prontos, Deus se manifestará com poder e a glória dele ascenderá em nós. E eu creio que Deus ele quer mover de forma tão poderosa nesse tempo, tão poderosa, e nós precisamos apenas ouvir e obedecer o que Deus quer fazer em nós. Queridos, está tão gostoso aqui, eu estou sentindo uma unção tão boa, estou sentindo a graça tão maravilhosa de Cristo aqui. E para finalizar, Jesus diz assim, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Jesus está falando assim, eu estou com eles, eu estou neles, e eu farei coisas grandiosas neles. Veja, em João capítulo 14, diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, porque eu vou para o Pai para vos preparar lugar, e quando vier, eu vos levarei para mim mesmo. E tem muito crente esperando Jesus preparar esse lugar para quando ele morrer, ele ter uma casa no céu. Tem ou não tem? Tem um monte de gente aí esperando essa casa. E essa casa, irmão, não vai acontecer, porque não é isso que Jesus está falando. Está falando que está preparando o Pai para que estejamos nele. Eu falei disso agora há pouco, já estamos no Pai. Ele já preparou o lugar. E eu provo, ele está falando aqui para discípulos. Em Mateus 28:10, ele ressuscita. E ressuscitando, ele diz assim, vá e diga a Pedro e aos meus irmãos que eu irei e os verei na Galileia. Pronto, já não é mais servos. Se tornou agora irmãos. Porque ele já preparou um lugar no Pai. E nós estamos assentados à mesa. Confessou Jesus? É instantâneo. Estou na mesa. E se eu estou na mesa, eu estou no Pai, na casa do Pai. Eu não preciso de uma casa no céu. Não é algo que eu queira falar aqui, nem vou entrar nesse mérito, mas nem no céu eu vou morar. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, vamos seguir aqui. Deixa esse negócio para lá. Deus, ele quer que nós compreendamos, irmãos, o nosso propósito, o propósito do qual nós fomos colocados na terra. Há um propósito, há um motivo, há uma excelência e há uma glória. E essa glória está em nós. Essa excelência se manifesta quando nós compreendemos ela. E quando os olhos do nosso entendimento são abertos. Porque nós fomos cegos dos pecados de Adão. E precisamos ter os olhos do entendimento despertados. E quando os olhos do entendimento forem despertados, Deus se manifestará com a glória dele, para ser derramada sobre nós. Amém? Eu não sei porquê, mas é o que Deus queria que eu falasse hoje. Eu vou ficar por aqui, eu quero orar para algumas pessoas. Pastora, pode abrir o vídeo de algumas pessoas ou não?
para quem eu for pedindo? Tá ok. Pessoal, eu quero que abra o vídeo primeiro quem quer oração por cura, porque Deus tem me mostrado muita coisa aqui de pessoas que precisam ser curadas. Eu quero agora pessoas que têm ansiedade, depressão. Eu quero pessoas que sentem dor na barriga, dor no... como diz aqui no Brasil, não sei se aí falam do mesmo jeito, no pé da barriga, não sei se barriga tem pé, mas diz dor no pé da barriga, tá? Uma dorzinha que incomoda. Mulher com problema no ciclo menstrual. Eu quero que abra o vídeo agora para orar por você. Amém? Vamos lá, gente. Vamos rápido. Eu quero orar para essas pessoas. Eu quero orar para uma pessoa que sente dor também no ombro direito. Incomoda. Aê! Michele, vamos lá. Eu quero também orar para uma pessoa que sente um peso na testa, uma dorzinha de cabeça enjoativa. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que sente essa dorzinha na testa, essa dor de cabeça enjoativa? Aê, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu quero orar para pessoas também que têm dor na coluna, que sentem dores na coluna, como um cansaço, um peso, uma dorzinha chata na coluna. Quem é essa pessoa? Vamos. Aê, vamos lá. Pessoal, eu quero as pessoas que eu for orar, fiquem de pé, por favor. Fiquem de pé por reverência ao Senhor. Quem não puder ficar, pode ficar sentado, mas por reverência ao Senhor, pode ficar de pé, tá? Algumas pessoas, me revela aqui, pessoas com problemas espiritual, problemas de pré-depressão e de ansiedade. Às vezes a ansiedade ataca tanto que até a respiração fica ruim, tá? Eu vou orar por isso também. Fiquem todos de pé que puder aí, não precisa abrir a tela não. Fiquem de pé, depois você só me fala o resultado, que eu gosto de ver o resultado, tá? Repita comigo assim, Espírito Santo, eu sei que tu me amas, e eu te amo, e eu peço agora que toque na minha vida, revelando, Senhor, aquilo que está oculto no mundo espiritual. Eu te permito, eu te dou liberdade, em nome de Jesus. Queridos, algumas pessoas pode ser que sejam anestesiadas e levadas para a mesa de cirurgia. Isso não é realmente necessário, mas eu creio que algumas pessoas serão anestesiadas agora, porque eu sinto a unção movendo e minhas mãos estão dando muito choque, tá? Eu sinto que vocês serão tocados. Espírito Santo, faça o levantamento nessas vidas agora. Pessoas que têm enfermidade incubada no corpo ou na alma, pessoas que têm depressão, opressão, pessoas que têm ansiedade, cisto, microcisto, miomas. Vai tocando agora, anestesia geral, da cabeça à planta dos pés, leva para a mesa de cirurgia do Senhor, os anjos do Senhor já fiquem a postos, já preparem as mesas cirúrgicas. Quando eu contar 3, começa a mover. 1, mais forte, vai anestesiando, anestesia geral. 2, toca mais forte. 3, anestesia agora. Leva para a mesa de cirurgia do Senhor. Isso. Anestesia, Senhor, também local. Pessoas que têm problemas, meu Deus, no ombro direito. Pessoas que têm problema na coluna. Vai movendo. Eles vão sentir agora um calor intenso, como se estivesse queimando, um fogo aceso. O fogo vai queimar com tanta força que é como se eles estivessem transpirando, sentindo um fogo do lado deles. Vai movendo, move com mais fogo, mais poder. Toda dor vai desaparecendo, sendo destruída agora. Todo o peso, eu peço aos anjos do Senhor, com a chave do reino de Mateus 16, 19. Vá até onde as pessoas que estão presas. Quebra as cadeias, os grilhões, tome pela mão, arranca para fora agora. Move sobre eles, move mais poder, mais glória, toca. Isso, Espírito Santo. Os que forem sendo curados, vai empurrando para trás. Os que já foram curados, empurra para trás. Mais forte, aumenta a unção, aumenta o poder, mais glória, isso. Toca mais forte, isso. Receba agora o toque do Senhor. Todo peso, toda a opressão é amarrada, lançada no abismo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora as pessoas que sentiam dores, procurem as dores. Sim, Senhor, eu falo. Ombro direito, Elaine, levanta aí, vê como é que tá. Ah, é a apóstola Elaine, que saudade de ti, mulher. Levanta aí e vê como é que tá o ombro direito. Isso. Mais alguém? Alguém sentiu o toque do Senhor?
Eu quero a pessoa que sentiu muito calor, muito fogo no corpo. Quem sentiu? Muito fogo. Essa pessoa foi curada pela unção do fogo. Amém, apóstolo. Vamos lá, gente. Manifesta aí para a glória de Deus. Me diz quem sentiu o toque do Senhor. Michele, o Senhor te tocou? Isso. O que você sentia? Ah, mas alguém foi tocado? Muito calor. Recebeu a unção pela cura do fogo. A cura pela unção do fogo. Isso. Procurem aí, gente. Tem pessoas aí que têm um desregulamento hormonal, desregulação hormonal. Eu via Deus movendo, Deus colocando no lugar. Eu vi também o Senhor tocando no sangue de algumas pessoas. Sangue. Sim, sim. Move. Move em nome de Jesus. Isso. Solange, fecha os olhos. Toca, Senhor. Pode tocar. Mais. Isso. Está sobre ela. Toca mais forte. Toca mais forte. Vai movendo mais. Move sobre o corpo dela. Ossos, nervos, músculos. Vai movendo. Move. Move. Vai na corrente sanguínea. Isso. Vai movendo. Todo movimento que para ela era impossível. Começa a fazer agora. Move mais. Mais. Manifesta o seu poder, Senhor, sobre ela. Vai movendo. Isso. Move mais. Todo movimento que para ela era impossível vai fazer agora. Move. Alinhamento. Ossos, nervos, músculos, coluna. Move. Mais poder. Mais glória sobre ela. Vai movendo. Mais. Isso. Vai alinhando ossos, nervos, músculos, perna. Perna direita. Cresça. Aumenta o tamanho. Isso. E alinha. Toca. Aumenta mais. Toca mais. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Isso. Ela recebe agora a cura completa. Toca. Obrigado, Jesus. Obrigado. Ana Raquel, você consegue abrir também? Anemia. Karena de Jesus diz que tem anemia. Cadê a Karena? Consegue abrir? Como é que tá aí, Solange? Tinha problema na coluna, né? Pode abrir o áudio se quiser. Eu senti também tocando na minha barriga. Na barriga também? É. Põe a mão na barriga aí. Espírito Santo, era mioma, cisto ou microcisto. Se era a barriga dela, cresce agora com gravidez de 9 meses, quando eu contar 3. 1, 2, 3. Se era mioma, cisto ou microcisto, a barriga vai crescer agora. Tá crescendo? Tá. Muito? Consegue apontar a câmera para a barriga aí, para o pessoal ver? Vai parecer um balão, ó. Que vai pular agora como se fosse uma criança. Começa a pular. Pula. Pula mais. Tá pulando? Tá. Ó, como se fosse uma criança mexendo. Senhor, passa agora o bisturi de fogo, amarra esse ser espiritual, leva para o abismo em nome de Jesus, essa serpente, isso com todos os seus ovos. Isso. Ela é curada agora, ela recebe cura e livramento em nome de Jesus. A partir de agora a barriga começa a murchar. Ela está curada. Está diminuindo? Tá. É isso aí. Acabou. Amém, Jesus. É Jesus. Amém. Vamos continuar. Quem mais? Cadê a Rayane? Você consegue abrir, Rayane? Rayane? Ó, as pessoas que Deus está me revelando não estão conseguindo abrir. Isso, Rayane. Vamos lá. Eu não sei por que o Senhor mandou orar por ti, mas se Ele mandou, tem algo que Ele quer fazer. Feche seus olhos. O Espírito Santo, a unção está sobre ela. Toca. Mais poder.
mais graça sobre ela. Isso. Vai derramando. Sim, Senhor, eu falo. O Senhor está trazendo sobre ti renovo, Rayane. Amém. Renovo de unção, renovo de poder liberado para ti. Glória a Deus. Mas Deus vai te dar primeiro inteligência no espírito. Deus vai trabalhar em você por sonhos, sonhos proféticos. Assim Deus vai te mostrar muitas coisas. Eu vejo um bloqueio vindo do altar. Mas Deus está transformando a sua identidade espiritual para poder te dar graça, para você romper. Tá? Guarda o tempo do Senhor, porque Ele vai fazer algo maravilhoso em seu favor. Logo você terá testemunho para contar para nós. Juliane, fica de pé. Agora. De pé, Juliane. De pé. Isso. Tem alguma coisa atrás de você aí? Você vai cair. Por isso que eu tô falando. Isso. Feche os olhos. Isso. Relaxa. Anestesia, assim. Pode levar para a mesa de cirurgia. 1, 2, 3. A unção tá sobre ela. Anestesia. Geral. Geral. Da cabeça à planta dos pés. Mais. Dá uma hack nela. Dá uma hack espiritual. Anestesia geral. Mais. Aumenta a unção. Aumenta o poder e vai anestesiando. Mais forte. Mais forte. Mais poder. Mais. Vai anestesiando mais até que ela não resista. Mais. Mais. Dá mais uma. Mais. Aumenta a unção. Aumenta o poder. Mais. Até que ela não aguente, Senhor. Mais fogo. Mais fogo. Ah, já pegou. Eita, glória. Tá, você tá com criança, né? Tá. Então fica de pé. Não vai anestesiar, mas fica de pé. Tá, fecha os olhos e relaxa. O Senhor vai mover sobre ti. Você vai sentir os anjos te tocando agora. 1, 2, 3. Move, Espírito. Pode tocar. Mesmo com as crianças. Os anjos do Senhor vai tocando, o fogo vai queimando. Mas você vai sentir um amor muito grande. Tá? É o Senhor te curando. Mais fogo, mais poder, mais glória. Isso. Sim, Senhor. Tá? O Senhor está tocando na sua casa inteira. O Senhor está tocando na sua família. A obra não é contigo, é com a família. Não é só contigo. Move, Espírito. Move. Obrigado, Senhor. Tem algo a dizer? Se quiser abrir o áudio, Guilherme, dá para abrir. Bom, eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu recebo essa bênção. Que maravilha. Glória a Jesus. Amém. E os arqueiros de espadas desembanhadas de fogo. Aleluia. Amém, gente. Mais alguém quer oração por algum motivo específico? A gente está encerrando. Hoje eu fui meio corrido, que daqui a pouco eu tenho culto, tá, gente? Mais alguém quer oração por algum motivo específico? Senão a gente finaliza. Aleluia. Amém? Então eu encerro aqui. Pastora, a Juliane tá aí, mas eu não achei ela. Não é essa que você orou, é a Policano. Quem? Juliana Policano. Juliana Pelicano? Policano. Policano? Eu não achei ela aí, mas ela falou que tá, e eu tô no trânsito. Eu não achei, não. Juliana Pereira, é essa? Não, é a Policano. Eu liberei ela, tá? Como telespectador, porque os que estão chegando tarde, eu tô colocando como telespectador. Eu já liberei ela. Amém. Gente, eu tô encerrando. Passo para a pastora Fabiana, para o pastor Alexandre. Deus abençoe vocês. Deus use vocês poderosamente nesse trabalho. É um trabalho muito bonito, que une as nações. Um trabalho forte, tá? Sei que grandes homens de Deus têm vindo aqui. E agradeço a oportunidade, esse pequenino, sabe? Essa gotinha de nada que o Senhor colocou aqui, por ter tido a oportunidade de trazer uma mensagem para nós, para que a gente aprenda um pouquinho mais com Deus. Amém? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Meu Deus. Foi forte demais, viu, apóstolo?
Pastor Éder, meu Jesus Cristo. Agora vamos falar aqui sobre a sua ministração que vai haver no dia 25, Gente, em Limeira. O senhor pode falar aí sobre essa ministração? infelizmente, a administração foi cancelada. A do dia 25. Foi cancelada. A única administração que nós vamos ter, essa aí também foi cancelada. É o mesmo pastor, essa aí. Essa aí vai ser bênção. Vai ser um retiro, não é? Porque em cima não tem Espiritual. um retiro Isso vai ser espiritual. E como Isso é aí que não faz para as vai. pessoas fazerem a inscrição? Como é que faz? É através de algum site, através do Instagram? Como é? É só aqui, ó, tem um telefone aqui, ó, 991285545. Eu acho que para ir nesse ônibus que já fechamos, tem 3 vagas. A partir daí, vai ter que ir por meios próprios. Meu Deus, também são 3 dias. Meu Deus. E esse valor de R$500 está incluso transporte, café da manhã, almoço, café da tarde, janta, estadia, tudo incluso. Não passa mais nada. E vai ser ministrado por mim, eu sou menor, mas a apóstolo Célia, Giuseppe, tá todo mundo lá. Momentos de glória lá, meu Deus, de poder e glória. Meu Jesus. Um espírito gigantesco. Vai ser algo poderoso. Vai ser aonde? Em Limeira? Esse seminário vai ser na praia, ainda tem essa bênção, ainda vai ser na praia, Ilha Comprida. Ilha Comprida fica onde? Em São Paulo? Em São Paulo, Litoral Sul, final do Litoral Sul. Amém. Glória a Deus. Uma manifestação de poder muito grande. Eu creio que Deus vai fazer algo. Aí sim vai dar para fazer arrebatamento. O povo vai estar em uma conexão bem ativa. Aí consegue arrebatar fácil, né, Flávia? Presbítera Flávia aí. Vai conhecer Jesus pessoalmente. Pastor Ed, e as mentorias, os treinamentos, os seminários, como seria assim, por exemplo, esse treinamento? O próximo treinamento que vai fazer? Eu tenho 2 cursos lá na QIFI. Eu tenho um curso de 5 passos para ver o sobrenatural de Deus e tenho outro curso, Despertar Espiritual. Esse despertar aí, ele é mais pesado. A gente fala sobre as dimensões, sobre os 7 universos, 72 dimensões, e falamos também sobre os 18 mil mundos. Falamos de coisas assim que é mais profundo, e como ministrar com os anjos, como ordenar os anjos, saber quais são os anjos, o que são anjos, porque nem todo ser espiritual é anjo. É verdade. Sobre o habitáculo de cada tipo de ser espiritual, é um negócio assim meio doido. E o primeiro, que é o 5 passos para ver o sobrenatural de Deus, são 12 horas de aula, e nesse a gente fala, nessas 12 horas aí, a gente ensina sobre libertação, cura, sobre a palavra de conhecimento, ensina princípios para manipulação da unção, porque a unção ela pode ser manipulável, sabia? Você pode manipular a unção, da mesma forma que você consegue conduzir um óleo, você consegue conduzir a unção. Do mesmo jeito, e isso está na palavra do Senhor, Abacuque, capítulo 3, versículo 3 e 4. Ele veio do Monte Parã e do Monte Temão Santo, e o penhor da sua glória estava em suas mãos, e saíam como raios. Meu Deus. E sobre o arrebatamento, qual seria o treinamento? Arrebatamento é o segundo treinamento, despertar espiritual e emocional. Tudo é vibração e concentração, entenda. Tudo. Porque a mente é chave mestre do universo. Quando a mente ela está ativa e ela aprendeu a vivificar o espírito, em Atos capítulo 16, verso 9, Paulo teve a visão de um homem que veio a ele, pedindo para ele passar. Deixa eu ver onde foi aqui, só um minutinho. Deu um branco agora, não sei se é Damasco, foi. Peraí. Atos 16. Eu acho engraçado que tem gente que fala que as coisas que estão na Bíblia não é de Deus. Já repararam? Atos 16, 9, ó. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Esse cara estava arrebatado de que forma? Alguém sabe? E como é chamado isso aqui nos dias atuais? Estava transportado, é isso? As pessoas chamam de projeção astral. A Bíblia chama de arrebatamento de sentidos, mas é a mesma coisa.
Você está... É a mesma coisa. Isso é para crente. Paulo fazia isso direto. Meu Deus. Paulo mesmo, ele já não sabia mais se ele ia para o céu em espírito ou no corpo, de tanto que ele ia. É verdade, ô glória. Aleluia. Meu Deus, é muita revelação, gente. Olha, se eu fosse Pois vocês, se eu tivesse no Brasil, eu iria para Limeira, ou Limeira, não, Ponta... tivemos um treinamento, foi dia 5 desse mês. Foi dia 5, né, Giuseppe? Giuseppe tá aí. Aí foi esse mês, tivemos um treinamento, início do mês. Nós tivemos um treinamento com eu e o pastor Ronaldo, foram 2 dias, assim, tremendos, foi muito gostoso. Tinha a galera do pessoal que tá aqui, que estava aqui conosco no treinamento. Foi muito bom. Gente, eu já vi treinamento forte, mas vocês já viram o próprio ar da choque? Meu Deus. O ar tava dando choque. Tava terrível. E quando eu olhei do lado, cadê a Claudete? Ela não tá aqui. A Claudete estava toda torta no chão, Deus estava consertando a coluna dela. Eu falei, meu Deus, o povo tá tudo... Esse negócio, Tava em outra dimensão, hein? Tava tudo chapado. esse negócio de crente é pra gente doido. A vida tá doida. Crente não é pra gente certa, não, gente. Se você quiser ser certinho na vida, não seja crente. Não seja crente, porque ser crente é ser doido, é ser chapado. Como diz Leandro, né? Leandro Stenst. É pra gente que não tá ligado nesse mundo. Eu tenho que contar aqui uma história aqui. Nas igrejas daqui da Alemanha, um povo incrédulo, um povo que não acredita no mover do Espírito Santo. Aí você vê um mover, o povo cai no chão, o povo tudo fica impactado, olhando, pensando que é isso, meu Deus, o povo não caindo. É porque tá tudo na Bíblia. Imagina se eles viessem uma carroça, um carrossel de, como é que fala? Uma carroça de fogo. De fogo, eita glória. E eu fiquei como? Ontem eu fui orar com o pessoal no meu trabalho, eram 2 moças, e elas eram batistas. E uma virou para mim assim, eu nunca caí. Eu vejo o povo caindo na igreja, mas achando grande besteira. Eu falei, põe a mão na minha. Ela colocou a mão, eu falei assim, ela tá presa. Mostra para mim como ela tá, a mulher caiu. Meu Deus. Eu sei que ela caiu, ela foi arrebatada, ela conversou com Jesus e teve Ai, meu Deus, é lindo, deu glória. Igual o marido da pastora Alexandra, que era ateu, não acreditava na palavra de Deus. Quando Deus pegou esse homem, arrebatou esse homem, ficou 2 horas deitado no chão lá. Foi forte. Gente, isso é muito gostoso, isso é muito maravilhoso, bom. Meu Deus. Isso vai além da doutrinação humana, do aprisionamento. Sentir apenas um alívio. O problema é que as pessoas buscam Jesus para sentir um alívio, não é isso, para relacionamento. Ai, pois não é. Ninguém... No Santo dos Santos não tem nada melhor, não. Meu Jesus. É um lugar assim que... Teve uma vez eu fui pro monte e assim, dá medo. Entenda, às vezes as pessoas pensam que quando sente medo de visitação é sempre demônio. Gente, não é não. Tem anjo que dá medo. É que vocês não andaram ainda no mundo espiritual, senão vocês iam ver anjos que, quando ele aparece, você se esconde. Dá medo. Ai, pastor, e como é que é um querubino? É um ser cheio de olhos com 6 asas, uma coisa assim, parece um monstro. Me diz aí. Vamos lá, vamos entender primeiro como é que era Satanás. Satanás era um dragão de 7 cabeças, e tinha olhos em suas cabeças, e tinha olhos e boca em sua cauda. E quem está na terra não é Satanás, quem está na terra é só a cauda dele. Quem enganou Eva não foi Satanás, foi só a cauda dele. Vamos entender que o mundo espiritual, as partes do corpo, elas pensam independentemente. É diferente do mundo físico, gente. Os seres espirituais são diferentes do mundo físico. Tem gente que fala assim, ai, eu tive a visão de um cachorro, eu vi um demônio. Cara, mas tem um céu que é só de animais. E são todos seres espirituais. Veja, tem cavalo de fogo, tem cachorro, tem aranha, tem todo tipo de demônio. Entenda que demônios eram anjos que caíram. Não mudou a forma, só mudou a luz. Já não tem mais luz, tem trevas, mas a forma física é a mesma. Entendeu? Dos outros seres espirituais, quem é? Nós chamamos de anjos. Precisamos entender isso. Ah, mas eu vi um demônio que parecia uma aranha. Mas será que era mesmo um demônio? Você quer ver uma revelação forte? Pega essa aí. Moisés lançou o cajado no chão. Ele se transformou em quê? Uma serpente. E se eu falar para vocês que aquela serpente era Jesus? Vão me chamar de herege. Pois é. Meu Deus. Eu posso provar? Pode. Eu posso provar? Como se pega a cobra?
no nosso mundo físico? Pela cabeça. Você pode tocar na cabeça de um rei? Não. Não. Moisés pegou onde? Pela cauda. Da cauda. Pois é. Pois é. Não pode tocar, você tem que tocar nos pés do rei. Hã? Pegou aí? Pois é, gente. A Bíblia fala tanta gente que não entende. Essa Né? revelação é muito profunda, pastor. Só Deus mesmo para nos ajudar. A Bíblia fala, a gente que não entende, precisa entender mais a Bíblia, precisa ler mais, na verdade. Parar de ler para pregar. O povo lê Bíblia para pregar. Para de ler Bíblia para pregar. Gente. Esses dias Deus falou comigo no banho. O falso avivamento que estamos vivendo. O Senhor falou das 10 virgens. Não existe avivamento sem libertação. Primeiro, não aceite o ministério de alguém que não carregue em si como vertente libertação do seu ministério. Aleluia, é isso que eu digo isso. As 10 virgens, veja, 5 prudentes tinham azeite na botija e tinha azeite na candeia. As 5 imprudentes tinham azeite na candeia. E o Senhor me falou algo muito forte acerca dessas virgens. Elas tinham luz, tinha fogo. O fogo queimava. Entendeu? Você acende o fogo queima. O problema é que quando acaba esse fogo e não tem mais azeite, o que sobra depois do fogo, quando apaga? O que sobra, pastor Alexandre, quando o fogo apaga? O que sobra Quando o fogo apaga? Quando a luz some? só sobra o azeite, né? Sobra trevas. Só pavio. Sobra trevas. Quando a luz apaga, as trevas vêm. É o perigo. Sim, as trevas, é mesmo. Você enche a pessoa de azeite e põe fogo. Mas deixa os demônios lá, daqui a pouco o fogo apaga. O que os demônios fazem? Meu Deus. Destrói as pessoas. Por isso que o princípio do avivamento é a libertação. Você primeiro limpa, põe azeite e põe fogo. E como eu faço isso? Segundo Reis, capítulo 2, versículo 27. Capítulo 2, a partir do versículo 19. Põe sal na fonte das águas. Não, vasilha nova. Faça da pessoa uma vasilha nova. Sem o peso do passado. Sem as amarras que eu aprisiono. E depois põe sal na fonte. Entendeu? Santifica a fonte. Esses dias me perguntaram assim, pastor, como você pregaria Isaías 55, 7? É tão simples. O que está escrito em Isaías 55, 7? Alguém sabe? Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno. Isaías 45, 7. Eu errei, perdão. 45. A cabeça já não é mais como era antes. 45, 7, né? Isso. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor. Pois é. Deus forma a luz e cria as trevas. Quem veio primeiro, a luz ou as trevas? Quem veio primeiro, a luz ou as trevas? A luz. Não. Tudo o que Deus forma do material que já existe. Deus primeiro cria o material e do material que existe, ele forma. Veja, Deus formou os lagos e criou os peixes a partir dos lagos. Deus formou a terra e criou seres terráqueos ou terrenos a partir da terra. Todo ser terreno é do material terra. Ele volta para a terra, para o material que ele foi criado, ele retorna. Os peixes voltam para as águas, o material que ele foi criado, ele retorna. A luz, quando se apaga, o que vem depois disso? As trevas. Então Deus criou primeiro as trevas, depois formou a luz. A luz foi formada das trevas. Meu Deus. Primeiro ele criou as trevas, depois ele formou a luz. E a luz, o que é mais interessante, é que é o próprio Cristo. Quando o Senhor fala de dia, o que determina o que é um dia? Em Gênesis capítulo 1. O que determina o dia? Não são 24 horas? Sim. O que determina as horas não são os luminares, lua e sol?
Sim, são os luminares, determinam as horas. Mas não existia luminares, só existia o dia. Certo? O último versículo para finalizar, Gênesis capítulo 2, versículo 4. Para finalizar, vamos, senão a gente não sai daqui hoje. Gênesis 2:4 é vigília, pastor. Quem pode ler para mim? Gênesis 2, versículo 4. Isso. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Mas não foi em 7 dias? Por que no dia? No dia em que o Senhor... É mesmo. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Não foi em 7 dias? Gênesis 1:4. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou a luz. E chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. João capítulo 1, versículo 4. Nele estava... primeiro João. Não, João. João. Primeira epístola, João, só João. João 1:4. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. Que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz. Se ele é a luz, então ele é o Jesus, que é a luz do mundo. Pois é, e Deus criou tudo nele. Tá falando aí em Gênesis capítulo 2. Nele estava Meu Deus do e a céu. vida era a luz dos homens. Deus está falando que criou tudo em Cristo. Nele estava a vida, meu Deus. E quem é a luz do mundo? Jesus. Jesus. E a vida era a luz dos homens. Foi tudo criado nele, gente. Tá aí. Me diz aqui uma coisa aqui rapidinho aqui, quando ele fala, haja luz. Haja Jesus. Sim. Quando Deus fala e haja luz, Deus fala para ele, mas ali é a criação de tudo, é quando Deus criou Cristo, e a partir daí que tem que ter tudo. Primeiro Deus criou Cristo. E é rico. Entendeu? Não, gente, eu não sei de nada, eu vou voltar de novo para a escolinha. A base da criação é Cristo, ele foi o primogênito de tudo. Ele é a primícia do Senhor. Amém. Pastor Ed, e para fazer esse treinamento, os treinamentos, entre em contato. Tem esse lá, mas eu vou preparar um treinamento forte aí mais para frente, vou fazer um treinamento forte. Mas tem esses lá do que faz, são aulas boas, aulas bem proveitosas. Eu vou te mandar o link aqui, pastora Fabiana, depois se quiser postar aí, deixa eu colocar aqui. Rapidinho, só um minutinho. Então, pode entrar em contato com você também no Instagram, né? Tem no Instagram lá, eu mando o link, é mais fácil. No Instagram, o link lá do Spotify. E tem minhas aulas na terça-feira também, gente, são bem proveitosas. Quem faz aí? A Tamara faz, a Michele não perde, a Rayane tá assistindo agora, a Giovana, nossa, a Giovana perde uma. A Soraya, Pastor João, tem bastante gente que faz aí nas aulas, porque nas aulas de terça-feira eu tenho liberdade para falar, e aí a gente vai no profundo. Mesmo nós falamos sobre a porta do shopping, sobre Jesus, e assim, o que acontece? Nós aceitamos Jesus, sim? Sim. E veio com isso. Então eu ensinei isso, a Dani também faz, eu ensinei sobre isso que a gente, você está passando em frente ao shopping, na Alemanha que é mais chique do que aqui, né? Aí você está passando em frente ao shopping, tem aquele toldão bonito da entrada do shopping, vai começar uma tempestade. E aí você entra debaixo desse toldo e fica olhando para a tempestade e agradecendo a Deus por ter te dado livramento daquela tempestade, colocando um toldo na sua frente. Só que você tinha acabado de receber uma herança
E você estava milionária, tinha muito dinheiro, precisando de muitas coisas. E você está ali tão grata com aquela tempestade que você não vira e olha para dentro do shopping e vê que tudo que você precisa está ali dentro. Você está tão grata por ter te livrado da tempestade que você não entra no shopping. Isso é evangelho. Você está tão grato por estar debaixo do todo que não entra no santo do santo. É isso, né? Pois é. É desse evangelho que a gente fala. Vamos entrar, vamos abrir a porta e vamos entrar. Aleluia, ainda bem que a porta do céu já está aberta. Ô, glória! O problema é que o povo não entra no canal da bênção. Aleluia. Eita, glória. Precisamos, gente. Precisamos reprogramar a nossa mente. Tudo está na mente. Se ela for reprogramada da maneira certa, você entenderá isso. Efésios, eu vou deixar uma dica para vocês aqui. Vocês querem ter a mente reprogramada? Efésios capítulo 1, versículo 14 ao 20. Quer ver? Efésios capítulo 1. Isso. Do 16 ao 23. E Efésios capítulo 3, do 14 ao 21. Só que você muda a leitura. Você não lê do jeito que está na Bíblia. Lê para você mesmo. Eu vou dar um exemplo. Ó. Não cesse de dar graças a Deus por mim, fazendo menção de mim nas minhas orações, para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, me conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do meu coração, para eu receber, para eu saber qual a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da sua glória, da glória da sua herança nos santos. Qual a suprema grandeza do seu poder com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo assentar à direita dos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, domínio, poder. Você tem uma revelação muito grande, versículo 21. Mas também no mundo vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés para ser o cabeça sobre todas as coisas da igreja, o qual o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Agora no versículo 3, no capítulo 3, perdão, capítulo 3 fica ainda mais legal, porque no capítulo 3, Paulo faz uma oração por nós, ele ora assim, ó: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem eu tomo o nome, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, me conceda que eu seja fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo em mim pela fé, estando eu arraigado e alicerçado em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que eu seja tomado de toda a plenitude de Deus, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vocês viram como eu li? Eu li para mim, clamando por mim, orando por mim e pedindo para que Deus me conceda. Esses dois versículos têm a revelação de abertura de mente espiritual que vocês não têm ideia. Primeiro, iluminando os olhos do entendimento, me tirando da matrix, da manipulação da religião. Segundo, me mostrando qual é o meu chamamento, qual o poder do meu chamado. E não deixando que eu conheça simplesmente a largura e o comprimento. Isso é teologia. Largura e comprimento é teologia. Mas a profundidade é a altura. Os céus e a terra. Amém? E isso traz revelação. Gente, eu passo para vocês agora, eu vou ter que me ausentar. Tá? Eu sou grato a Deus pela vida de vocês e obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Nós que agradecemos, pastor. Deus abençoe grandemente a sua vida e espero que o Senhor, Papai do Céu, nos proporcione mais um culto desse, meu Deus, poderoso. E é isso que nos fortalece. Cada semana que está aqui é muito difícil, pastor, você receber um ensinamento, um alimento do céu. Mas eu creio que Deus sabe todas as coisas. Pastor Alexandre, liga seu microfone, por favor. Falando com as paredes aí. Ainda bem que ele não ouviu.
Porque eu disse assim, eu queria que ele liberasse essa sabedoria sobre nós aqui, em nome de Jesus. Vamos lá então, feche seus olhos aí. Oh, glória. Senhor, esses mesmos dons que o Senhor nos concedeu, palavra de sabedoria, de conhecimento, o dom de mestre, o dom da fé, Senhor, as autoridades para ministrar com seus anjos, também a unção para queimar enfermidades. Senhor, esse mesmo chamado que o Senhor colocou em minha vida, eu libero sobre eles, eu imparto sobre eles, para que eles sejam usados não como eu, que sou pequenininho e incapacitado na sua presença, mas que eles cresçam e vão mais longe, e fluam mais, e recebam mais, e vivam mais essa glória, além daquilo que o Senhor já tem revelado a mim, revele a eles. Eu peço que o Espírito de revelação se apodere deles de uma forma, Senhor, que eles sejam assim como o Senhor tem feito comigo, arrebatados, levados para o mundo espiritual e lá ensinados pelos seus anjos. Eu peço, Senhor, que o guardião, o ancião de dias, e o anjo dourado ensine a eles, Pai, para que eles aprendam os princípios elementares da fé cristã, e eles sejam tocados pelo seu Santo Espírito. Senhor, eu imparto sobre eles esta graça, para que eles manifestem a sua glória e recebam mais desses dons, desse poder e dessa autoridade, em nome de Jesus. Recebam em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu recebi, nós recebemos em nome de Jesus. Que Aleluia. Deus abençoe poderosamente e multiplique mais e mais essa unção na sua vida 7 vezes mais, em nome de Jesus. Recebam. Amém? Gratidão também pelas pequenininhas aqui, que você aceitou o convite das pequenininhas de Jesus aqui, né, pastora Fabiana? Amém? Amém. E eu gostaria de convidar a profetisa Eliane para orar aqui por todos nós, abençoar o pastor. Pastor, eu sei que o senhor está muito apressado. Está liberado. Amém, amém. Adorar, Vamos orar pastor. pela vida do pastor Éden, né? O pastor Éden tem sido bênção para nossas vidas, né? Meu Deus. Conheço o pastor Éden há muitos anos atrás, quando ele ministrava junto com o pastor Antônio, né? Toque Revela. E ele sempre ministra também pelo YouTube, né? O Aba. É isso mesmo. Mas vamos abençoar a vida dele no nome poderoso de Jesus. Paizinho querido e amado, nós apresentamos a vida do teu servo, pastor Éden, a sua casa, a sua família, Senhor, o seu ministério. Que o Senhor possa blindar, Senhor. Blindar toda a sua casa, toda a sua família. Tudo que leva o nome dele seja blindado, Senhor, pelos seus anjos. Senhor, dê graça, dê força, dê ânimo para o teu servo, para que ele possa prosseguir o seu ministério para a tua glória. Senhor Jesus, também eu te peço para que o Senhor venha abençoar cada um que participou deste culto maravilhoso. Aqueles que ainda vão assistir também, que seja impactado, que seja abençoado no poderoso nome de Jesus. É isso que eu te peço e que te rogo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E graças a Deus e amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, gente. Pai de São Jesus. Amém. Deus te abençoe. Gratidão. Amém, pastora Fabiana. Sai um louvor aí para nós, Fabiana. Vamos adorar o Rei da Glória. Meu Deus, esse culto foi demais, gente. Meu Jesus. A unção foi tanto que nem o som quer sair. Mas a gente improvisa aqui, gente. Profetiza Eliane. Vamos lá, moça de Deus, da garganta de Deus aí. Vamos botar essa música pra fora? Vamos lá. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tem, tu se importas comigo também.
E esse grande amor que eleva a mim amar, a mim a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tem, tu se importas comigo também. Este grande amor que eleva a minha amar, a minha ti. Tu és tremendo, absoluto. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória! Veio afiado, hein? Minhas amadas, Deus abençoe cada um de vocês. Semana que vem é a apóstola Mari Costa. Meire. Sim. Então, semana que vem, ó, vai ter mais bênçãos do céu com a gente aqui. Então, Deus abençoe cada um de vocês. O coraçãozinho vai ter que estar A paz do Senhor batendo. Jesus. Até quinta. Raquel, princesa, beijo para vocês, viu? Pode ungida. Profetisa Eliana, paz do Senhor Jesus. Paz, beijo no coração de vocês. Amo vocês. Amém. Tchau, tchau.